Esse é um trabalho de matemática discreta. Meu nome é Celso, também fazem parte do grupo Cleveson e Jonathan. Iremos abordar o tema Princípio das Gavetas de Dirichlet, também conhecido como Princípio da Casa dos Pombos. Vejamos agora algumas afirmações. Afirmação 1. Se temos que colocar 7 pombos em 6 casas, então alguma das casas terá que conter 2 pombos ou mais. Afirmação 2. Se temos que colocar 4 livros em 3 gavetas, então alguma das gavetas terá que conter mais do que um livro. Você duvidaria da veracidade dessas afirmações? Se sim, veja. Afirmação 1. Se temos que colocar apenas um pombo por casa, observe o que acontecerá com o 7º pombo. Afirmação 2. Vamos tentar colocar um livro em cada gaveta. O primeiro será colocado na primeira gaveta. O seu livro será colocado na segunda gaveta. O terceiro livro será colocado na terceira gaveta. Para o quarto livro, não teremos gaveta vazia para colocá-lo. As afirmações 1 e 2 são situações particulares de uma ferramenta básica da matemática, o princípio das casas de pombos. Esse princípio foi utilizado pela primeira vez pelo matemático alemão Johann Dirichlet em 1834, e por isso é também conhecido como princípio das gavetas de Dirichlet. Esse princípio trata de números inteiros positivos e seu enunciado é simples e intuitivo. Quem não conhece sua aplicabilidade pode até acreditar que se trata de uma mera pegadinha. Em sua versão mais simples, o princípio pode ser apresentado de uma das seguintes formas. Princípio da casa de pombos. Se tivermos n mais 1 pombos para serem colocados em n casas, então pelo menos uma casa deverá conter 2 ou mais pombos. Princípio das gavetas de Dirichlet. Se tivermos n mais 1 objetos para serem colocados em n gavetas, então pelo menos uma gaveta deverá conter 2 ou mais objetos. Mesmo parecendo óbvio, vamos justificar o princípio usando a primeira forma, já que as duas são equivalentes. Vamos então distribuir os n mais 1 pombos nas n casas que temos à disposição. Se colocarmos mais de um pombo em uma das casas, o princípio já estará cumprido. Então vamos, teimosamente, tentar colocar apenas um pombo em cada uma das n casas. Assim, executando a pior das hipóteses, se colocarmos exatamente um pombo em cada casa, sobrará um pombo que deverá ser colocado em qualquer uma das casas. Como todas já estão ocupadas, então uma das n casas ficará com 2 pombos. Uma outra forma de justificarmos o princípio das casas de pombos é raciocinarmos indiretamente. Suponhamos que tivéssemos conseguido fazer a distribuição de todos os pombos nas n casas, de modo a não existir mais de um pombo em cada casa. Então teríamos, no máximo, n pombos, o que é uma contradição, uma vez que, por hipótese, tínhamos n mais 1 pombos. Matematicamente falando, quer dizer que se o número de elementos de um conjunto finito A é maior que o número de elementos de outro conjunto B, então uma função de A em B não pode ser injetiva. Este princípio é um exemplo de um argumento de calcular que pode ser aplicado em problemas formais, incluindo aqueles que envolvam um conjunto infinito. Para aplicá-lo, devemos identificar, na situação dada, quem faz o papel dos objetos e quem faz o papel das gavetas. Vejamos alguns exemplos simples de como aplicar o princípio na resolução de problemas. Bem, agora vamos exemplificar a aplicação deste método, deduzindo logicamente as circunstâncias para assim determinar quem faz o papel dos pombos e quem faz o papel das casas. Primeiro exemplo. Um comerciante possui 4 caixas para guardar suas maçãs. Quantas maçãs ele deve ter para que pelo menos em uma das caixas haja 3 maçãs? Bem, assim sendo, para satisfazer a condição, pelo menos uma das caixas deve conter 3 maçãs, ou seja, as demais caixas não devem passar de 2 maçãs. Portanto, o total será 3 caixas com 2 maçãs e uma caixa com 3, totalizando 9 maçãs. Simples, meramente dedutivo. Neste caso, foi simples notar que as caixas fizeram o papel de casas e as maçãs de pombos, certo? Agora a seguir, vejamos exemplos de aplicações mais complexas do princípio de Dirichlet. Quantas pessoas, no mínimo, são necessárias para se ter certeza de que haverá pelo menos 2 delas fazendo aniversário no mesmo mês?
Certo, como o ano tem 12 meses, basta ter mais pessoas que essa quantidade, que obrigatoriamente pelo menos 2 delas terão nascido ao mesmo mês. Logo, 13 pessoas. Uma máquina contém pequenas bolas de borracha de 10 cores diferentes. Sendo 10 bolas de cada cor, ao inserir uma moeda na máquina, uma bola é expelida ao acaso, como na imagem a seguir. Sendo assim, qual é o menor número de moedas a serem inseridas na máquina para garantir a retirada de 4 bolas de uma mesma cor? Já que há 10 possibilidades de cores, inserindo 3 vezes esse número de moedas, ainda teríamos a possibilidade de ter 3 bolas de cada cor. Logo, para garantir que saiam 4 da mesma, deverão ser inseridas 30 mais uma, ou seja, 31 moedas. A seguir, iremos resolver 2 exercícios sobre o princípio de Dirichlet para enfatizar o conteúdo que apresentamos. Exercício 106. Mostra que A menos B vezes A menos C vezes B menos C é par, para quaisquer A, B e C inteiros. Resolução 106. Dados 3 números inteiros A, B e C, esses são os objetos. Temos pelo PGD que pelo menos 2 deles tenham a mesma paridade. A diferença desses 2 números é par e assim A menos B é B menos C também é par. Exercício 108. Os pontos de uma reta são coloridos em 12 cores. Prove que existem 2 pontos com a mesma cor, tal que a distância entre eles é um número inteiro. Resolução 108. Considere 13 pontos com coordenadas inteiras. Assim segue pelo PGD que pelo menos 2 deles têm a mesma cor e a distância entre eles é inteira.